Boa tarde, gente. Vou fazer para vocês agora a resolução dos exercícios da primeira atividade avaliativa. Número 1, um ponto P, XY se move de tal modo que sua distância ao ponto -6, 1 é igual a 5. Achar a equação do seu lugar geométrico. Quando eu peço a equação do lugar geométrico, eu quero uma equação mesmo. Eu quero uma expressão que envolva as variáveis x e y. Então, o que a gente sabe? Que a distância do ponto P até o ponto, que eu vou chamar esse pontinho aqui de A, até o ponto A, é 5. E o que é a distância do ponto P até o ponto A? É a raiz quadrada de x menos menos 6 ao quadrado, que são as coordenadas de P e de A, mais y menos 1 ao quadrado. Portanto, 5 é igual a raiz de x mais 6 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado. Se a gente eleva os dois lados ao quadrado, a gente tem que 25 é igual a x mais 6 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado. Então, 25 é igual a x ao quadrado, mais 12x mais 36, mais y ao quadrado, menos 2y mais 1. Portanto, a equação do lugar geométrico é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 12x, menos 2y, aqui a gente tem 36, com mais 1, 37, menos 25 dá 12. Mais 12 igual a 0. Então, essa é a resposta da letra A. Da número 1, perdão. Número 2. Determine o valor de m de modo que os pontos 4 menos 3, 2 menos 4 e m e 10 estejam alinhados. Então, para que 3 pontos estejam alinhados, sejam colineares, nós devemos ter o determinante das suas coordenadas igual a 0. Então, colocando as coordenadas de A, B e C numa matriz, a gente tem 4, menos 3 e 1, sempre completamos a última coluna com 1. 2, menos 4, que são as coordenadas de B, e M e 10, que são as coordenadas de C. Então, aplicando o SARI para calcular esse determinante, nós temos menos 16, mais 20, menos 3M, mais 4M, menos 40, mais 6 igual a 0. Então, aqui, menos 3M com 4M dá M, menos 16 com mais 20 dá 4, 4 com mais 6, 10, menos 40, 30. Menos 30, né? M menos 30 é igual a 0, portanto, M deve ser igual a 30. Número 3, dados os pontos A, B e C, mostrar que A, B e C determinam um triângulo. Então, a gente precisa apenas verificar que A, B e C não são colineares. Então, a gente vai calcular o determinante das coordenadas e ver que isso é diferente de 0. Então, as coordenadas de A, menos 3 e menos 1, a gente completa com 1 na última coluna. As coordenadas de B, 4 e 6. E as coordenadas de B, 1 e 5. Então, esse determinante é menos 18, mais 20, menos 1, menos 6, mais 15, mais 4. Então, isso aqui dá menos 18 com mais 20 dá 2, menos 1, 1,
menos 6, menos 5, com mais 15, 10, com mais 4, 14, que é diferente de zero. Então, determina um triângulo. Determinam um triângulo. A letra B, classificar o triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos. Para isso, a gente precisa calcular quais são as arestas desse triângulo, né? As distâncias de A para B, de B para C e de C para A. Então, a distância entre A e B vai ser a raiz de x de B menos x de A. X de A é menos 3, então menos com menos vai dar mais ao quadrado, mais y de B menos y de A. Vai ficar 6 menos 1, que dá 6 mais 1 ao quadrado. Então, isso é raiz de 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado, que é raiz de 49 mais 49, que é raiz de 98. A distância de A até C vai ser a raiz de 1 menos 3, 1 mais 3 ao quadrado, mais 5 menos 1, 5 mais 1 ao quadrado. Então, isso é raiz de 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é a raiz de 16 mais 36, que é a raiz de 52. E por último, a distância de B até C vai ser 4 menos 1 ao quadrado, mais 6 menos 5 ao quadrado. Raiz disso. Então, isso é raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é raiz de 9 mais 1, que é a raiz de 10. Portanto, quanto aos lados, como todos os lados têm medidas diferentes, ele é um triângulo escaleno. Agora, quanto aos ângulos, lembrando da aula passada, se nós temos, vou fazer um adendozinho aqui do lado, se os lados do triângulo são A, B e C, e o quadrado de um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois, ele é um triângulo retângulo. Se o quadrado do maior dos lados é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois, ele é um triângulo acutângulo. E se o quadrado do maior dos lados é maior do que a soma dos quadrados dos outros dois, ele é um triângulo obtusângulo. Então, nesse caso, o maior dos lados é raiz de 98. Então, raiz de 98 ao quadrado é maior do que a raiz de 52 ao quadrado, mais a raiz de 10 ao quadrado, que isso é 62. 98 é maior do que 62. Então, quanto aos ângulos, esse triângulo é obtusângulo. Na letra C, pediu para calcular o perímetro, então o perímetro basta a gente somar os lados. Quem fatorou, ótimo. Quem não fatorou, não tem problema, pode deixar assim. Raiz de 10. Esse é o perímetro. E na letra D, eu quero calcular o comprimento da mediana relativa ao vértice B. Então, se nós temos um triângulo, a mediana relativa ao vértice B é a reta, é o segmento de reta que vai do ponto B, do vértice B, até o ponto médio do lado oposto. Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular é quem é o ponto médio do segmento AC.
O ponto médio do segmento AC é a soma das coordenadas de A e C, né? Então, é 1 menos 3 dividido por 2. E a soma das coordenadas Y de A e C dividido por 2. Então, é 5 menos 1 dividido por 2. Então, portanto, o ponto médio do lado AC tem coordenadas menos 1 e 2. Então, o comprimento da mediana relativa é a distância de B até o ponto médio, que vai ser igual a raiz de 4 menos 1 ao quadrado, então é 4 mais 1 ao quadrado, mais 6, que é a coordenada y de B, menos 2 ao quadrado. Então, isso é a raiz de 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é a raiz de 25 mais 16, que é a raiz de 41. Essa é a letra D. Num triângulo ABC, sabe-se que os pontos A e B, então, A tem coordenadas 2, menos 3, B tem coordenadas menos 5 e 1, e C pertence ao eixo das ordenadas. Então, C é um ponto que está no eixo das ordenadas. Portanto, ele tem coordenada 0 e um Y que eu não sei quem é. E o baricentro pertence ao eixo das abscissas. O baricentro está aqui. Então, as coordenadas do baricentro são um x, que eu não sei quem é, mais a coordenada y dele é 0. Então, o que acontece? Como que eu calculo as coordenadas do baricentro? É o x de A mais o x de B mais o x de C dividido por 3, o y de A mais o y de B mais o y de C dividido por 3. Então, nós vamos fazer isso. Então, o que a gente já sabe? A segunda coordenada do baricentro é nula. Então, eu tenho que o y de A mais o y de B mais o y de C sobre 3 é igual a 0. Portanto, y de A mais y de B mais y de C é igual a 0. Vamos substituir y de A e y de B. Y de A é menos 3, y de B é 1 e o y de C é o que eu quero encontrar. Portanto, o y de C é igual a 2. E agora eu quero determinar a coordenada x do baricentro. Então, eu quero saber quem que é x de A mais x de B mais x de C dividido por 3. O x de A é 2. O x de B é menos 5. E o x de C, ó, é 0. Então, é isso dividido por 3, que dá menos 3 sobre 3, que é igual a menos 1. Então, a coordenada x do baricentro é menos 1. Então, C tem coordenadas 0 e 2, e o baricentro tem coordenadas menos 1 e 0.